Sabia que se você está aqui pela primeira vez, se você não é cristão, se você não tem o hábito de frequentar igrejas, você sabia que eu posso imaginar o que passa na sua mente nesse momento? Eu posso apostar que na sua mente você está assim, você está aqui na igreja porque alguém te convidou, você tem um amigo que te trouxe aqui e falou, vai começar uma série nova, provavelmente vai ser bacana, se não for bacana, pelo menos a música lá é legal, tal. E você veio, mas você tem conflitos consigo mesmo, lá no fundo do seu coração, você fala assim, eu não sei, eu não consigo crer como esse povo crê. Como que eles podem viver as suas vidas baseadas na confiança em um Deus que é invisível? Porque nosso Deus, a gente não consegue visualizar. E aí como que essas pessoas conseguem pautar as suas vidas, fazer a agenda das suas vidas, na confiança de que um Jesus Cristo, que talvez sim, talvez não, tenha habitado entre nós, mas também que não está mais aqui, que também é invisível? É muito difícil para algumas pessoas entender isso. E eu confesso que eu entendo as suas preocupações e talvez muitos de nós aqui já tivemos esses mesmos tipos de perguntas. Talvez no Velho Testamento fosse um pouco mais fácil você entender a sua relação com Deus. Um pouco mais fácil, mas eu vou explicar por quê. No Velho Testamento, você não tinha relacionamento com Deus. No Velho Testamento, o seu relacionamento com Deus era através de um sacerdote. Então você cria num Deus invisível, mas assim, você tinha leis claras e regras claras para cumprir, que se você conseguisse cumprir, você estaria ok com o seu Deus. Percebe? De uma certa forma, parece mais fácil, né? Porque, eu sei que se eu fizer isso, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, não matar, não roubar, essas são só algumas, né? Na real, são 613 leis no Velho Testamento. Mas se eu fizer isso, se eu conseguir fazer isso aqui, Deus vai me aceitar e eu vou estar numa boa com Deus. Era assim a época do Velho Testamento. Mas, obviamente, que ninguém conseguia cumprir todas as leis. E na tradição judaica, se você descumpriu uma, você descumpriu todas. Então, o que acontecia na época do Velho Testamento? Uma vez por ano, você ia ao templo e levava algum sacrifício pelo seu pecado. Então, dependendo do seu pecado, você levava uma pombinha, ou um cordeiro, ou um dinossauro, dependendo do tamanho do seu pecado. E esse animal era sacrificado pelo sacerdote, e aquele sangue derramado no altar, e aquele fogo que queimava aquele animal subia aos céus e você tinha os seus pecados perdoados através daquele ritual. Então era necessária a figura desse sacerdote para que você tivesse os seus pecados perdoados. Então você voltava para casa e começava uma nova jornada de pecados até chegar ao final do ano de novo e repetir esse ritual. Acontece que Deus não estava satisfeito com isso também. Porque foi fácil perceber que era impossível cumprir todas as leis. Porque nós temos uma tendência, e eu posso até usar essa palavra, espero que vocês entendam, uma tendência maldita, porque era uma maldição que imperava sobre nós, a gente tem uma tendência maldita ao pecado, a fazer a coisa errada, a fazer as escolhas erradas. Nós temos isso desde o início de todas as coisas. Então Deus viu que isso não estava funcionando, porque as pessoas ficavam repetindo essa rotina, peca, leva um dinossauro, arruma as coisas, começa tudo de novo, peca, daí leva um cordeirinho, um boi no outro ano, e Deus estava vendo que isso não estava funcionando. E o que Deus fez então? Deus falou, olha, vamos mudar esse combinado, então vamos fazer um sacrifício pela última vez. E aí o sacrifício definitivo seria um cordeiro definitivo, que era o próprio Filho de Deus, que Deus enviou para viver entre nós,
Era o Deus encarnado para nos ensinar, para nos falar sobre o caráter de Deus. E o fechamento dessa história em relação ao pecado seria a morte de Jesus Cristo naquela cruz. E vocês sabem, a Bíblia em vários momentos chama Jesus de o Cordeiro de Deus. Então ele foi sacrificado e aquele sangue daquele Cordeiro, de uma vez por todas, libertou-nos da escravidão do pecado. Glória a Deus por isso, certo? Amém? Bom, mas aí nós entramos num outro momento. Nós entendemos isso. Jesus veio, nos perdoou os pecados. E Jesus disse, a certa ocasião, eu sempre estarei convosco. Mas Jesus foi embora. Ele partiu. Depois que ele ressuscitou, ele conviveu mais 40 dias ali com os discípulos, depois ele subiu ao céu. E aparentemente nós ficamos sozinhos de novo. Mas Jesus disse que enviaria o seu Espírito para viver em nós. Olha, outra coisa complicada para aqueles que estão iniciando. É complicado, eu admito. Por isso que a gente cresce, a gente fala aqui na nossa missão, que a gente vai crescendo no relacionamento com Jesus Cristo, que você vai dando uns passinhos. Então, para algumas pessoas é difícil entender, mas Jesus prometeu que o Espírito de Deus viveria dentro de nós, de uma forma que a gente não compreende, não consegue explicar, mas esse Espírito nos daria o senso de certo e errado, e nos aproximaria de Deus. E esse Espírito vivendo em nós, nos permitiria nos sentir filhos de Deus. Glória a Deus por isso? Esse Espírito vivendo em mim, reconhece Deus como um papai. É isso que foi o ministério de Jesus. E eu sei que isso ainda é muito complicado para algumas pessoas. Mas o desafio é como eu me relaciono com esse Deus. Entendi toda essa parte, entendi a parte do Velho Testamento, entendi o que Jesus veio fazer, entendi a questão do Espírito Santo. Mas como que eu agora, recebendo Jesus no meu coração, tendo o Espírito Santo vivendo em mim, como que eu me relaciono com esse Deus invisível? É disso que nós vamos falar nas próximas 3 semanas. Boa noite, vocês podem ir para casa agora. É disso que nós vamos falar nessas 3 semanas. Como nos relacionar com esse Deus invisível, com esse Jesus invisível, com esse Espírito Santo. Como que a gente pode desenvolver esse relacionamento com Deus. E eu quero começar já lendo uma passagem do livro de Hebreus. E é muito interessante o livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus foi escrito para os judeus, para aquelas pessoas que tinham aquelas tradições que eu acabei de falar, aquelas 613 leis. O livro de Hebreus foi direcionado para esse povo, que tinha conhecido Jesus e estava nessa dúvida, mas e as leis, e Jesus, e graça, e perdão, como é que é isso? E os sacrifícios, e os rituais? As pessoas estavam nessa situação. Então o autor de Hebreus escreveu o livro de Hebreus, para nos ajudar a entender, para ajudar os judeus a entender, e hoje também nos ajuda a entender como que é esse relacionamento. Então, se você trouxe sua Bíblia, eu vou ler um texto que está lá em Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 19. E tem uma frase muito importante em um desses versículos, que vai ser muito importante no decorrer dessa nossa nova série. No versículo 19, o autor de Hebreus diz o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Pausa. Por que pausa? Porque já está complicado. Entrar onde? No Santo dos Santos pelo sangue de Jesus? Esse ritual que eu falei para vocês que acontecia uma vez por ano também, só o sumo sacerdote, o mais importante dos sacerdotes, aquele escolhido, uma vez por ano, ele próprio passava por um ritual de purificação. Ele jejuava e ele passava por um ritual, banhos e etc., uma série de rituais de purificação, porque ele era a única pessoa que poderia entrar na presença de Deus. E naquela época,
a presença de Deus tinha um lugar geográfico, que era um lugar no templo chamado Santo dos Santos. Por trás de uma cortina muito grossa, ali estava a Arca da Aliança, aquela Arca da Aliança que tem no Indiana Jones, você já viu? Ali estava a Arca da Aliança, e ali estava a presença de Deus. Então o sacerdote era a única pessoa que tinha acesso à presença de Deus. Então o autor de Hebreus está falando, olha, vocês sabem como que é isso, mas agora, depois de Jesus, irmãos, nós temos plena confiança que agora nós podemos entrar na presença de Deus. É isso que ele está falando. Glória a Deus por isso? Será que eu vou ter que ficar perguntando isso toda hora? Eu não sei, eu sou apaixonado por isso. Eu amo esse texto e essas palavras da Bíblia. Mas eu fico perguntando, tudo bem, se você estiver dormindo, eu dou aquela chacoalhada. Então, o autor de Hebreus está falando, isso mudou agora com Jesus. Por um novo e vivo caminho que ele, Jesus, nos abriu por meio do véu, né, que foi rasgado, isso é, do seu corpo. Quer dizer, essa cortina grossa que nos separava de Deus foi rasgada quando Jesus estava ali na cruz. E isso foi um ato... isso aí, estamos juntos. Amém é praticamente um estamos juntos, né? Que assim seja, é isso aí. Foi rasgado de cima a baixo esse véu, na hora que Jesus morreu ali naquela cruz, e foi um ato milagroso, sobrenatural, ninguém foi lá com um canivete e rasgou, aquela cortina grossa foi rasgada. Então tem um símbolo muito grande nisso, além de ter sido uma coisa que aconteceu mesmo, real. Então ali simboliza o quê? Que acabou, foi rasgado o véu. A partir do sangue de Jesus, todos nós temos acesso à presença de Deus, amém? Estou cutucando, mas está dando certo. E ele continua dizendo assim, temos, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. De quem que ele está falando? Quem que é o sacerdote? Jesus. Ele está falando de Jesus. Ele queria dizer, agora nós temos um grande sumo sacerdote, o maior de todos, né? Que possibilita uma coisa incrível, uma grande novidade para aquele tempo, e que hoje vai ajudar você a entender um pouco o relacionamento com Deus. Mas naquele tempo isso aqui era totalmente novo. Falou, então hoje nós temos um grande sacerdote que fez o seguinte, que revelou o seguinte, sendo assim, o que a gente pode fazer hoje? Aproximemo-nos de Deus. Qualquer coisa que estava entre você e Deus foi removida pelo sangue de Jesus na cruz. Também acho. Sou fã desse cara. Verdade. Sensacional. Qualquer coisa que estava entre você e Deus foi removida pelo poder do sangue de Jesus derramado naquela cruz. Não há nada entre você e Deus. Amém? Isso é lindo demais. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente se relaciona com esse Deus? Qual é a forma? Ele fala assim, é simples, é preciso o quê? Um coração sincero. Um coração sincero. Precisa ser você. E não alguém que você está querendo ser. Precisa ser você, um coração sincero, transparente. Você do jeito que você é. Esse milagre foi feito para você. Para você e para mim, do jeito que nós somos. É um milagre. Eu posso ter acesso a Deus agora, com todos os meus pecados, meus medos, minhas culpas do passado, de tudo. Eu posso ter acesso a Deus. Isso foi feito para mim, assim como foi feito para vocês. Então, como que a gente faz isso? Com um coração sincero. Então, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. É aquela purificação do sacerdote, agora os nossos corações são purificados de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Aleluia! Quer dizer, tinha esse ritual de purificação do corpo do sacerdote para que ele pudesse entrar no Santo dos Santos. Hoje, através do sacrifício de Jesus e através de um coração sincero, de um quebrantamento sincero, nós somos lavados de dentro para fora. Toda a nossa culpa, todo o nosso medo, toda a nossa insegurança, todas as nossas doenças, toda a nossa tristeza, todo o nosso pecado é lavado no sangue de Jesus. Então nós somos purificados com a água pura
que é o Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Bom, como que a gente faz isso? A tendência de um pastor conservador, o que eu não sou, a tendência de um pastor conservador é ensinar vocês a se relacionarem com Deus da forma que eu me relaciono com Deus. Essa é a tendência de um líder conservador. Então a tendência é eu ensinar para vocês que a forma de você se aproximar com Deus precisa ser parecida com a minha rotina. Com o tempo que eu passo lendo, com o tempo que eu passo orando, com o número de vezes que eu venho à igreja no final de semana, durante a semana, com as pessoas que eu ajudo. Então, um pastor, um líder conservador, tentaria colocar isso para os membros, para os seguidores, para aquelas pessoas que estão próximas. Mas eu não creio nisso. Eu creio que nós somos indivíduos. E cada um foi feito da forma mais bela possível por Deus. E cada um tem uma personalidade, um jeito exclusivo. E muito melhor do que o meu. O meu funciona para mim. Você tem um jeito que funciona para você. No meu GA, recentemente a gente estudou o livro dos temperamentos. Colérico, fleumático, melancólico, o que faltou? Sanguíneo, né? Os temperamentos. Nossa, a gente descobriu tanto que a gente é diferente num grupo ali de 10 pessoas. Como cada um é de um jeito. Agora, nós estamos estudando no grupo as linguagens do amor. Como a gente é diferente nas linguagens do amor, como em casa, né, o marido e a mulher são diferentes nas linguagens do amor. Então nós somos pessoas diferentes, portanto, a maneira como nós percorremos a única avenida possível para chegar até Deus, que é Jesus Cristo, não existe outro caminho, mas a maneira como nós percorremos essa avenida, às vezes muda, às vezes é diferente, de um para outro, dependendo do jeito que você é. E se você não prestar atenção nisso, que eu estou falando, que as pessoas são diferentes, você corre o risco de cair em 3 armadilhas que eu vou falar para vocês agora. Se você não prestar atenção nisso, que as pessoas são diferentes e elas têm maneiras diferentes de se achegar a Deus através de Jesus Cristo, né? Isso aí já fica dito, né? Não tem outro caminho se não for Jesus Cristo. Mas trilhando essa estrada pavimentada por Jesus Cristo, se você não entender, você corre o risco de, número 1, achar que o seu jeito é o único jeito. Você começa a achar que a sua maneira é a certa. Entendeu? Então, não, se não for do meu jeito, alguma coisa está errada. É o jeito que eu entendo, é o jeito que todo mundo tem. Então, o que acontece com você? Você começa a ser um crítico das outras pessoas. Você começa a ser um crítico das outras igrejas. Você começa a ser um crítico do comportamento do seu irmão, ou dentro da sua própria casa. Você acha que as coisas precisam ser do seu jeito. Uma vez eu contei uma história aqui, eu vou repetir. Uma vez eu fui numa igreja nos Estados Unidos, que era, eu pedi para o meu amigo me levar numa igreja daqueles corais gospel, né, de negão. Eu falo isso com todo carinho, porque eu amo, né? Eu queria ver um coral daquele gospel, aquele monte de negão cantando e tal. Eu falei, eu queria ir numa igreja bem tradicional, americana e tal. Aí o cara me levou numa igreja tradicional, eu usei a palavra errada. Eu devia ter falado que eu queria aquela música e tal. Aí ele me levou numa igreja tradicional de gospel, né? E aí eu cheguei lá, e tinha uma fila para entrar e tal, e já estava acabando os lugares, porque é um ponto turístico, a igreja que o Martin Luther King frequentou e pregou e tal. Então já estava lotando os lugares, e aí alguém me falou assim, você não é pastor? Vai lá e fala que você é pastor, que você queria assistir. Aí eu fui lá falar com o rapaz, né? Negão desse tamanho assim, bonito mesmo, aquele terno, gravata, um casacão por cima assim, né? Amém? Sei lá o que foi esse amém, mas beleza. Aí eu cheguei lá, né? Falei assim, amigo, eu sou do Brasil, sou pastor, estou aqui com a minha esposa, ela é cantora. A gente só tem esse final de semana aqui na cidade.
E a gente queria muito assistir o culto com vocês e participar e tal, né? O negão me olhou assim e falou assim: você é pastor? Eu falei: sou. E por que você quer vir na igreja vestido desse jeito? Eu falei: que jeito? Eu estava de jaqueta de couro, né? Estava frio lá e tudo, e calça jeans. E lá, um pastor não poderia entrar daquele jeito, já que está de terno e gravata e tudo bonitinho. Quer dizer, eu fiquei desse tamanhozinho assim, né? Mas eu senti isso. Eu senti assim, a pessoa estava me julgando e me impedindo, né? Depois ele acabou deixando, um outro foi bonzinho lá do lado, parecia aquele policial bom e o ruim, sabe? O outro falou assim: não, deixa o rapaz aí, a esposa dele, eles só estão aqui e tal. Aí fomos lá para a galeria, né? Não podia ficar no meio da elite, a gente ficou lá no fundão. Mas entramos. Mas percebe? Você começa a colocar isso para as outras pessoas, que o seu jeito é o jeito certo. Então, você começa a julgar o jeito que o outro se veste, o jeito que o outro se comporta. Então, é um risco muito grande. E até de igreja para igreja. Ah, aquela igreja, nossa, aquele pessoal só toca rock, não sei o quê. A minha igreja é só hinos, tal, tradicionais. Isso, ninguém está numa competição. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes, glória a Deus. Pode ser que você está aqui e não gosta da nossa música, não tem problema. Ótimo. Se você gostar de alguma outra coisa aqui do Ministério Infantil e quiser ficar com a gente, você é muito bem-vindo. Mas está tudo bem, percebe? É esse que é o assunto. Está tudo bem. Você não tem que gostar de tudo, entendeu? Você se identifica com alguma coisa, glória a Deus por aquilo. Segunda coisa, segundo risco que você corre, é de você começar a reparar e julgar as outras pessoas, mais ou menos o que eu já vinha falando. Você está do lado de alguém, na hora do louvor, e você está assim: Senhor, sabe aquelas dançadinhas assim que a pessoa faz na hora do louvor? Eu sou tímido, eu não sou assim. A pessoa está lá, tal, com o olho fechado e chora e tal, aí você olha para o lado, o cara está assim: que hora vai começar a pregação? O cara está assim, né? Aí você fala assim: isso aí não tem o Espírito Santo. Esse aí é frio, coração gelado. Você já julga a pessoa, porque a pessoa não está emocionada como você naquele momento de louvor. Você já começa o seu jeito, que é o certo. Nossa, olha só a música, olha o que diz essa letra, né? Olha que coisa linda. E a pessoa está ali esperando, né, outra coisa, começar a mensagem, né? Aí chega a mensagem, o pastor está falando sobre o jovem rico que foi falar com Jesus, aí Jesus falou para ele vender tudo que ele tinha, ir embora, e o cara ficou frustrado, foi embora. O cara que estava de braços cruzados se emociona com aquilo, fala: putz, eu sou uma droga mesmo. Aí o outro que está do lado fala: meu, o cara vai se emocionar com isso, nada a ver, meu. Percebe? A gente começa a olhar para os outros, reparar nos outros, julgar os outros, e achar que tem algo errado com a outra pessoa. É um risco que você corre se você não entender isso aqui. Ambos estão seguindo Jesus, mas eles são pessoas diferentes, com personalidades diferentes. Por falar em música, eu sou músico, né? Então, quando eu estou ouvindo uma música em algum lugar, um louvor, alguma coisa assim, o filtro que eu tenho, para mim, é diferente da maioria. Todo mundo que é um pouco mais músico, entende, a gente tem outro tipo de filtro. Esses dias eu fui numa igreja e estava lá um ministro de louvor tentando fazer a gente entrar em algum lugar que eu não sei bem onde quero. Não, vocês precisam entrar em adoração. Eu falei: mas eu já estava adorando lá na minha casa, como é que eu vou entrar aqui em adoração? Ele estava meio forçando a barra, só que o baixo estava extremamente desafinado, extremamente, o cara não passou no afinador. Cada nota do baixo entrava no meu coração como se fosse uma espada de 2 gumes. Nossa, aquilo me doía assim, e eu dava tontura. Então, eu sou diferente, não é que eu sou melhor ou sou pior, eu sou diferente. Para mim estava difícil eu embarcar naquilo por causa do baixo, mas sou eu, vocês precisam me perdoar, vocês entendem? Então, assim, a gente é diferente. Bom, a terceira coisa que pode acontecer, e essa é muito grave, se você não observar isso, a terceira coisa é que você pode ter a tendência de impor a sua maneira para as outras pessoas. Muitos líderes fazem isso, mas muitos de vocês são líderes na sua casa, com seus filhos, ou nos seus GAs. Então você quer passar para as pessoas a sua maneira, impor a sua maneira como a maneira correta.
Não, precisa ser assim. E o que isso acontece? O que isso gera? Muitas vezes, você acaba afastando as pessoas de Deus, quando o seu papel era ganhar alguns. Você acaba espantando muitos, ao invés de ganhar alguns. Porque você tenta forçar a sua maneira. Jesus teve 12 pessoas bem próximas a ele. Eu vou destacar duas, que praticamente todos vocês conhecem. Pedro e João. Ambos seguidores de Jesus, ambos fiéis, ficaram com Jesus até o fim, foram os primeiros a chegar no túmulo depois que Jesus ressuscitou. Mas pessoas completamente diferentes. Não sei se você já parou para analisar. Pedro era aquele cara sanguíneo, aquele cara que já puxava a espada, aquele cara que dizia, não, Jesus, deixa comigo, deixa que eu resolvo. Pedro era um cara assim. Já João era um cara mais contemplativo, mais na dele, mais intelectual, né? Você lê o livro de João, ele já abre com metafísica, tal, é um cara mais bonzinho, tipo bonzinho. O João era assim, e o Pedro, um colérico, tal. Mas os dois caminhavam com Jesus, e os dois amavam Jesus. Agora eu tenho algumas perguntas para você. Qual dos dois era mais próximo de Jesus? Eu quero ouvir a resposta. Qual dos dois era mais próximo de Jesus? João, os dois. Eu acho que os dois. Eu acho, tá? Eu acho que os dois. Segunda pergunta. Qual deles amava mais Jesus? Os dois. Pedro. Qual dos dois Jesus amava mais? De acordo com João, João era o discípulo amado, certo? Só ele que fala nisso. Você lê o livro de João, ele fala, aí chegou o discípulo amado de Jesus, ou seja, eu. Mas o que eu quero dizer com isso, falando sério? Os dois eram próximos de Jesus, os dois amavam a Jesus e os dois eram amados de igual forma. Talvez Pedro, se você perguntasse para ele na intimidade, Pedro, quem que você acha que Jesus ama mais? Ele vai falar, claro que sou eu, né? Claro que sou eu. Eu sou o cara que vou à frente, foi me dado, né, o começo da igreja, eu que liderei aquele movimento, tudo é óbvio, né? Mas não fala para o João, porque senão ele fica magoado. Percebe? Então, duas personalidades diferentes, duas formas de agir diferentes, no mesmo caminho, sendo amando Jesus da mesma forma e sendo amados por Jesus da mesma forma. Então, a gente vai explorar muito esse assunto nesses próximos 3 capítulos dessa série, mas eu quero hoje falar para vocês da nossa natureza, de características que nós temos e que podem mudar de um para outro a forma como nós adoramos ou seguimos ou nos relacionamos com Deus. Tem um sujeito, isso aqui não é original, tem um sujeito chamado Gary Gary, esqueci o nome dele, Gary Thomas. Ele escreveu um livro, pode projetar ali, chama Sacred Pathways, é mais ou menos caminhos sagrados. Eu procurei em português e eu não achei. Talvez tenha com um título com outro nome, não sei. Mas esse cara pesquisou muito sobre esse assunto e sobre a questão de adoração a Deus. E ele detectou 9 personalidades, 9 formas de abordagem das pessoas com Deus, na pesquisa dele, uma pesquisa séria, que ele publicou um livro e tal. Depois eu vou fornecer para os GAs e para vocês um teste para você saber em qual desses você se encaixa. Mas ele separou 9, talvez sejam 12, talvez sejam 7, não sei. Mas é um bom começo para a gente saber como nós somos diferentes uns dos outros. Então ele separou assim, os 9 caminhos sagrados, segundo o Gary Thomas. O primeiro grupo de pessoas são os naturalistas, pessoas que se aproximam de Deus através da criação, da natureza. São pessoas que se conectam com Deus mais ao ar livre do que
fechado num quarto, que gostam de estar na criação de Deus, junto com a natureza. Pessoas se conectam com Deus assim, e sentem a presença de Deus quando estão numa situação mais próximos da natureza. O segundo grupo que ele selecionou são os sensitivos, que se conectam com Deus através dos sentidos. Aqueles que se emocionam mais com a música, com a arte, aqueles mais fofos. Aqueles que, sabe, através dos sentidos, e a pessoa se conecta com coisas especiais. Eu lembrei de uma outra história aqui interessante também, que provavelmente eu já tenha falado, mas uma vez a gente estava no ensaio da banda aqui, não era nesse lugar, era no outro, ainda já faz um tempinho, e chegou um rapaz que fazia parte da capela, mas estava se mudando para São Paulo. E na frente de todos os músicos, alguns estavam lá presentes, vão se lembrar, ele chama Eduardo, ele chegou para falar comigo, para agradecer à igreja, o que a igreja tinha sido na vida dele, que ele estava indo para São Paulo, mas queria continuar em contato com a gente, etc. Tal. Aí ele falou assim, eu quero falar uma coisa para vocês que eu nunca falei. Sabe o que foi a primeira coisa? Porque quando eu vim aqui, eu não era cristão. E eu não queria vir na igreja, só vim porque eu estava namorando uma menina daqui. E sabe qual foi a coisa que me conectou no primeiro dia que eu vim e me fez querer voltar? Eu falei assim, a mensagem, claro. Não falei. Mas eu fiquei imaginando, eu falei, a música? Ele, sim e não. Eu falei, como assim sim e não? Ele falou assim, não, é que o dia que eu vim com a minha namorada pela primeira vez, naquele momento de oferta, vocês estavam tocando guitarra, eu estava tocando guitarra, e aí eu toquei uma música do Jimi Hendrix, mas é um instrumental, fiz um instrumental bonito lá do Jimi Hendrix, estava tocando com o Mauricião no baixo, não lembro quem que era, não era o Juninho na bateria, enfim, ninguém conhecia aquela música, ninguém nem sabia que era o Jimi Hendrix, só ele que sabia, talvez, ou mais uns 3 ali, mas a música é maravilhosa, mas não tinha letra, não tinha nada, era só instrumental. Foi isso que pegou o cara. Ele falou assim, quando eu escutei, eu falei, é esse povo aqui que eu quero conviver. Aí ele voltou, aí começou a prestar atenção no louvor, aí começou a prestar atenção na mensagem, teve uma experiência com Deus, mudou a vida dele. Quer dizer, talvez nenhum de vocês aqui, ou talvez muitos poucos de vocês, se conectariam como ele se conectou. Percebe? Nós somos pessoas diferentes. Bom, sensitivos são essas pessoas que se conectam através dos sentidos. Tradicionalistas são aquelas pessoas que se aproximam de Deus pelos símbolos e rituais. Já quero adiantar, assim, que não estou falando de que tem um melhor do que o outro. Todos refletem quem nós somos. As pessoas mais tradicionalistas, elas precisam do ritual. O cara entra aqui na capela, ele fala assim, onde é que está a cruz? Tem vezes que a gente faz sério e coloca uma cruz aqui no meio, mas assim, é gente que é mais apegada a esse tipo de coisa, né? Dos rituais, e o cara precisa de uma agenda rígida consigo mesmo durante a semana, um horário, um local certinho para ele ler a Bíblia e orar naquela cadeira, naquele cantinho do quarto dele. São as pessoas mais tradicionais. Glória a Deus por elas, sabe? Mas elas precisam dessa estruturação, dessa rigidez e das coisas mais assim, né? Muitos desses gostam mais de hinos do que de cânticos contemporâneos. Está tudo certo, nós somos pessoas diferentes. Quarta coisa, quarto traço, os ascetas, não tinha uma tradução melhor. Asceta é uma filosofia a qual diz que você tem que se abster das coisas, dos prazeres, de tudo, para você se sentir conectado com Deus, né? Então, os ascetas são aquelas pessoas que se aproximam de Deus através do silêncio, da solitude, da simplicidade, sabe? Não gosta de agitação, é aquela coisa calma, sossegada, é ali que a pessoa sente. Provavelmente os ascetas estão voltando na igreja hoje que a gente conseguiu baixar as crianças para o andar de baixo. Estou brincando. Mas é a pessoa que se conecta com Deus no silêncio, na intimidade, tudo. Essas são as ascetas. Tem os ativistas, que se sentem próximos a Deus através da luta, né? Defendendo, e brigando, e ensinando, e não sei o quê. Não, é assim, vamos lá, vamos fazer.
vamos fazer passeata, vamos reagir, vamos, sabe, aquele cara que precisa agitar para sentir que ele está numa missão. Graças a Deus por eles também, glória a Deus por essas pessoas. Os cuidadores, pessoas que se aproximam de Deus, cuidando e servindo aos outros, são maravilhosos também. Pessoas que cuidam dos doentes, têm um amor especial por visitação em hospital, vai nas casas, às vezes nas prisões. Glória a Deus, são pessoas muito especiais, importantíssimas, e as pessoas se sentem conectadas com Deus quando estão fazendo isso. Tem os entusiastas, né? Pessoas que se aproximam de Deus no mistério e na exteriorização. São aquelas pessoas mais extravagantes, mais Janes, assim, sabe? Pessoa que... Não, é só um termo. Pessoas que se conectam com Deus com coisas exteriores, assim, sabe? A pessoa precisa vibrar, gritar e estar junto. Eu não sou assim, eu não sei nem representar. Eu sou um cara mais conservador. Dá risada baixinha, fala e fala alto, e gosta daquela coisa assim, fervorosa, agitada, né? Eu coloquei de propósito aquele testemunho aqui, que vocês assistiram, óbvio, né? Que estavam falando de personalidades diferentes, de ambientes diferentes. Tem gente que precisa daquele barulho, daquele envolvimento, daquela coisa meio extravagante, e é assim que ela se conecta. Glória a Deus por essas pessoas, ótimo. E tem os contemplativos, né, que se aproximam de Deus através da adoração pessoal e uma sincera devoção. Sabe aquelas pessoas que que gostam de ir para o monte orar? Ficar sozinho lá, fazer jejum, ficar quietinho, ou aqueles que vão para mosteiros. O cara precisa daquela quietude exterior, interior, para poder se conectar com Deus. Glória a Deus. Tem gente que, se você levar num lugar assim, a pessoa dorme depois de 10 minutos, né? Mas por isso que nós somos diferentes. E por fim, tem os intelectuais, que se aproximam de Deus através do intelecto, da compreensão das coisas, da leitura. Eu tenho uma certa tendênciazinha, assim, eu me emociono quando eu descubro uma coisa, sabe? Eu estou lendo, aquele negócio fala comigo, aquilo me empolga. Eu sou um cara, nossa, eu me sinto mais próximo de Deus. Não é intelectual de ficar lendo e tal, não, estou falando assim, do intelecto. Eu leio um negócio que mexe comigo, aquilo mexe realmente profundamente, eu descubro alguma coisa nova, né? Eu quero contar logo para vocês. Então, assim, somos pessoas diferentes. E está tudo bem, Você não precisa que o seu marido, esposa, ou a pessoa que senta do seu lado da igreja, seja igual a você, ou adore igual a você, ou sinta a presença de Deus igual a você. E você não deveria impor o seu jeito para as outras pessoas. Porque quando Jesus rasgou aquele véu, é para que todos nós, os ascetas, os contemplativos, os ativistas, para todos nós tivéssemos acesso à presença de Deus. Então eu vou disponibilizar para vocês um teste para você saber em qual desses 9 você se encaixa. Eu vou mandar amanhã cedo para os líderes de GA, mas vou ver com o pessoal da mídia se a gente consegue disponibilizar no Facebook da capela, para você fazer o teste, ver qual desses que você se encaixa melhor, porque isso vai ser bom para o decorrer da série, né? Mas qual a razão de tudo isso? A razão é você entender que o sacrifício de Jesus abriu as portas do relacionamento com Deus para cada um de nós, com nossas personalidades, com as nossas diferenças, com as nossas maneiras de nos conectarmos com Deus. Foi assim e foi por isso que Jesus morreu naquela cruz. E Jesus deixou uma promessa muito interessante e que eu gostaria que você guardasse por toda a sua vida. Simples. Isso foi dito por Tiago, irmão de Jesus, que conviveu proximamente a Jesus. Tiago diz assim no capítulo 4, no versículo 8: aproximem-se de Deus e Ele o quê? E Ele se aproximará de vocês. Vamos falar todo mundo junto? Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Deus é o primeiro interessado num relacionamento com você. Deus
é o primeiro interessado. Por que eu sei disso? Porque Ele tomou a iniciativa. A primeira iniciativa foi de Deus, não foi eu que fui atrás do perdão. Foi Deus que enviou Jesus para morrer pelo meu pecado. É verdade, glória a Deus por isso. Então Deus tomou a iniciativa desse relacionamento. Então se eu entendo isso, e se eu quero me relacionar com Deus, se eu tentar me aproximar do meu jeito com Deus, Deus vai se aproximar de mim e de você. Então você nunca mais vai se sentir sozinho. Você gostaria de se sentir próximo a Deus? Você vai se sentir próximo a Deus. Você vai saber ler o seu coração. Você vai poder sentir as emoções que Deus disponibilizar para você sentir desse relacionamento. Mas você vai ter uma certeza que se você quiser se aproximar de Deus, Ele foi o primeiro que quis se aproximar de você. Então Ele vai se aproximar de vocês. E eu acho que isso vai fazer toda a diferença nas nossas vidas, de verdade. Se a gente entender isso, isso vai fazer toda a diferença. Porque você não vai ter mais dúvidas quanto a se está ou não próximo de Deus. Se está ou não fazendo a vontade de Deus, você vai se sentir próximo de Deus. Porque se você deseja isso, Deus deseja mais do que você. Amém? Amém. Vamos orar então? Pai, muito, muito, muito obrigado, porque o Senhor tomou a iniciativa de nos amar e de abrir o caminho de um relacionamento conosco, Pai. Sendo nós pecadores, culpados, perversos, muitas vezes, corruptos, ainda assim o Senhor nos amou e enviou Jesus para pavimentar essa estrada entre nós e o Senhor, Pai. Então o Senhor tomou a iniciativa, muito obrigado, Pai, muito obrigado. Agora nós queremos nos aproximar do Senhor, então, como disse Tiago, Senhor Deus, quando a gente quer se aproximar do Senhor, o Senhor está ali, o Senhor também quer essa aproximação. Então, em nome de Jesus, que essa semana e durante essa série, Pai, o Senhor se revele a cada um de nós, Pai, a cada um de nós, aqueles que estão descrentes nesse momento da vida, aqueles que estão doentes nesse momento da vida, aqueles que estão frustrados nesse momento da vida, em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus derramado naquela cruz, toda barreira entre nós e o Senhor seja derrubada, Senhor Deus, já foi derrubada na cruz, e que a gente possa sentir a Tua presença e nos sentir dirigidos pelo Senhor, Pai. Então eu oro por todos, Senhor Deus, que estão aqui, aqueles que ainda vão assistir essas mensagens no YouTube, que em nome de Jesus, esse Teu amor alcance esses corações e transforme essas vidas para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.